Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos ao nosso evento Guerra contra os Escrúpulos. E ontem, na nossa aula de ontem, nós vimos quais são os caminhos errados que muitas pessoas que sofrem dos escrúpulos da consciência tentam seguir para se libertar dos escrúpulos, para ter uma consciência saudável, para serem mais santos, enfim, buscarem a Deus com mais paz no coração, mas seguem por caminhos que acabam aprofundando cada vez mais este problema da consciência, que são os escrúpulos. Então, só recordando um pouquinho, quais são esses caminhos errados? O primeiro é fazer confissões muito longas, o que nós chamamos de confissão geral. Olha, a confissão geral existe, uma confissão especial, que tem toda uma preparação, confessar todos os pecados da vida. Mas a pessoa que sofre de escrúpulos, ela fica lembrando dos pecados da vida passada, não sabe se confessou, não sabe se realmente estava arrependida, não, mas eu acho, e aí ela, não, vai resolver o problema dos escrúpulos se eu fizer uma confissão muito detalhada de todos os pecados da minha vida, uma confissão geral. Vá por mim, eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes, pessoas que repetem e repetem confissões gerais, mas que não resolve o problema, aprofunda cada vez mais os escrúpulos, ela fica ainda mais angustiada, fica com escrúpulo de ter errado na confissão geral, é uma coisa sem fim, é um ciclo vicioso. Então esse é o primeiro caminho errado. O segundo caminho errado, muito comum, porque a pessoa que tem escrúpulo, ela tem muita dúvida sobre moral. Na verdade, ela tem uma fixação em saber o que é certo, o que é errado, o que é lei e o que é não lei, por diversos fatores. Um deles talvez seja porque passou uma vida passada um pouco pregressa, promíscua ou simplesmente fria com relação a Deus. Então agora, meio que querendo compensar o tempo perdido, ela fica à caça de leis. E nesta busca por leis, nesse desejo de saber exatamente o que é certo, exatamente o que é errado, será que não tem uma lista exaustiva de todos os pecados? Muitas pessoas me vêm na internet falando sobre isso também. Ô padre, me dá uma lista de todos os pecados mortais. Mas é impossível, porque não é assim que se faz. Eu vou já explicar para você por que não é assim. Então, qual é o caminho errado que a pessoa acaba buscando e talvez você tenha buscado? Estudo de moral católica, teologia moral. Então existem livros aí publicados, inclusive recentemente. Então a pessoa vai pegar Suma Teológica de São Tomás de Aquino, Teologia Moral de Santo Afonso, Direito Canônico. Quantas pessoas se enrolam lendo o Direito Canônico? Imagina, eu leigo, né? Eu sou padre, se eu pegasse, sei lá, esses tomos, esses livros grossos de direito civil e eu fosse estudar para saber crimes, nuances, pelo amor de Deus, né? Então, às vezes, o que acontece? As pessoas no afã, no desejo quase incontrolável, né, de saber o que é certo, o que é errado, fica estudando essas coisas ou em livros, ou em cursos, em vídeos, etc. E isso, pode crer, piora muito. Porque, na verdade, a pessoa não está indo no fundamento, que é a fé, que é a experiência com Jesus, que é a fé católica verdadeira. Ela está apenas querendo saber o que é certo, o que é errado, como uma fixação somente em um aspecto da vida cristã, que é a moral. E se não estiver ligada e fundamentada na fé, pode dar um grande problema de consciência. Então os escrúpulos aumentam com isso. O terceiro e muito comum caminho errado que as pessoas traçam, que as pessoas vão por ele, é procurar ajuda errada. E olha, ajuda errada é o que não falta. Principalmente hoje na internet, que todo mundo pega um celular e começa a falar o que quiser. E as pessoas vão ouvindo de acordo com a eloquência da pessoa, etc. Às vezes pessoas sem formação teológica, sem formação filosófica, que não passaram por um processo de formativo longo, exaustivo, como nós sacerdotes passamos, né? Então vão falar coisas e as pessoas vão seguir e vão ficar um pouco impressionadas, vão ficar, parece que tem razão, e coisas bem absurdas, né? Coisas assim bem difíceis. Então pessoas às vezes que nos inspiram um pouco de autoridade pela idade, enfim. Ajuda errada. Eu falei da internet, mas isso também pode ser ao vivo. Então você pedir opinião a colegas, a amigos, ou pedir opinião a um monte de pessoas. Veja bem, às vezes até são um monte de pessoas boas. Encontrei uma vez uma pessoa, muitos anos atrás, que ela tinha uma mania, essa pessoa tinha uma mania
de passar uma mensagem no WhatsApp com uma pergunta teológica, moral, e ela pegava a lista de padres que ela tinha no celular dela, de WhatsApp, e mandava para todo mundo a mesma pergunta. Qual era o intuito dessa pessoa? Essa pessoa tinha um problema de orgulho muito grande e ela queria saber qual era o padre que respondia corretamente. Bom, eu não caí nessa pegadinha, né? Mas eu percebi que essa pessoa fazia isso, né? Porque nós padres nos comunicamos. Então, eu percebi que essa pessoa estava fazendo uma pergunta Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mandando para todo mundo um spam. E aí eu retruquei ela. Vem cá, vale quantos pontos nessa tua gincana aí? E a pessoa nunca mais me mandou perguntas. Mas é claramente uma pessoa orgulhosa, querendo testar quem é que está com a razão. Essa busca por uma orientação, então às vezes até procura sacerdotes, porém procura um sacerdote que concorde com ela. Procura alguém que possa dizer o que ela acha. Veja, se eu não te acompanho, se eu não sei quem você é profundamente, eu posso lhe dar uma resposta que não é a mais adequada para você, por muitas razões. Principalmente porque eu não sei o contexto da sua vida. Eu preciso conhecer o contexto da sua vida. Por isso, as próprias respostas que eu dou na internet, elas têm que ser um pouquinho abertas. Porque eu não sei quantos anos você tem, eu não consigo te acompanhar. Então é muito fácil que as pessoas procurem e achem respostas erradas. E estas respostas erradas prejudicam muito os escrúpulos, principalmente porque você pergunta para um padre diz uma coisa, pergunta para outro diz uma coisa, pergunta para um leigo, pergunta para um coordenador não sei de quê, fundador não sei de quê, cada um diz uma coisa, então você diz, bom, está todo mundo errado, eu vou seguir a minha consciência, vou seguir os meus escrúpulos. Dá para entender? Então, esses caminhos são muito comuns e muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas que têm escrúpulo, que sofrem de escrúpulo, procuram se refugiar ou procuram escapar dos escrúpulos por esses caminhos e não conseguem. O que conseguem é ficar ainda mais amarradas, ainda mais emaranhadas nestes pensamentos terríveis que são os escrúpulos. Então, agora você deve me perguntar, padre, quais são os caminhos corretos? Qual é a via correta para se livrar dos escrúpulos? Então, eu vou lhe dar 3 caminhos que são essenciais para você que sofre de escrúpulos poder sair deste problema de consciência. O primeiro, citado por todos os grandes autores espirituais, por todos os santos, por todos os padres que estudaram, que se aprofundaram sobre esse assunto, falam sobre isso, é essencial a obediência a um diretor espiritual. A obediência a um diretor espiritual, por quê? Porque o escrupuloso, a pessoa que tem este pensamento escrupuloso, ele tem essa dificuldade de discernimento, ele precisa de uma autoridade, de uma voz forte, de alguém entendido, de alguém estudado, que tem estudado, que possa lhe orientar nas suas atitudes. Às vezes a pessoa tem vontade de fazer coisas um pouco exageradas ou tem medo de realizar certas obras, realizar certas coisas e o diretor espiritual vai lhe acalmar. Vou te dar um exemplo para você não ficar muito na teoria. Quando eu sofria de escrúpulos, eu achava que eu tinha que rezar, falei para vocês no documentário, eu achava que tinha que rezar muitas horas por dia. Tinha que rezar, juntando tudo dava umas 5 horas. Bom, então fui conversar com um acompanhante, um diretor espiritual, e ele me disse algo que eu fiquei espantado. Olha, você vai rezar menos daqui para frente. E eu fiquei horrorizado, fiquei escandalizado com aquele negócio, porque eu tinha grande admiração por aquele diretor espiritual. Era um homem de oração. Então, como assim ele vai mandar eu rezar menos? Ficou confusa a minha cabeça. Mas eu obedeci. Eu vi que não fazia sentido eu passar a tarde toda. Não é que eu passava, mas eu achava que tinha que passar. Olha a diferença, né? Não é que eu passava a tarde toda rezando, mas eu achava que tinha que passar, eu achava que tinha que cumprir algumas obrigações que eu não tinha. Então, a obediência ao diretor espiritual vai me colocar de novo no trilho da normalidade. E aos poucos, a minha consciência, que ela é um pouco confusa, ela vai entrando no trilho e ela vai funcionando direitinho. Olha, isso foi a solução de todos os santos. Então, Santa Faustina, eu citei para vocês no nosso documentário, Santa Faustina, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresinha do Menino Jesus, todos os outros santos que temos relatos que eles sofreram de escrúpulos, foi na obediência ao confessor, ao diretor espiritual ou ao superior, que eles
encontraram a paz. Alguém com voz de autoridade que pudesse dizer para eles: faça assim, não faça assim, pare de pensar assim, haja desse jeito, comungue. Aquele medo de comungar, e o diretor espiritual dizia: comungue, por exemplo, né? Então isso dava uma paz na consciência, dá uma paz na consciência, embora precise-se de uma violência num primeiro momento. Segundo caminho para você se libertar dos escrúpulos é você entender como funciona a consciência. Isso é muito importante, você entender como funciona esta consciência que lhe diz o bem que você deve fazer e o mal que você deve evitar. Porque você entendendo o funcionamento da consciência, você vai entender como que ela deve agir corretamente. Você vai perceber quais são os pensamentos ou os julgamentos da sua consciência que são escrupulosos. Claro, para isso você vai ter que também entender como diferenciar com muita tranquilidade e naturalidade um pecado que é mortal de um pecado venial. Porque se você não tiver essa tranquilidade, essa naturalidade, isso, olha, até numa criança, um adolescente, um jovem, qualquer pessoa bem formada, que fez um bom catecismo, que estudou os 10 mandamentos, que ela é capaz de fazer isso. Só que para a pessoa que tem escrúpulos, ela tem dificuldade em fazer essa diferenciação. Então, entendendo como funciona a consciência, ela vai conseguir diferenciar a gravidade dos pecados. Aqueles pecados que a tornam inimiga de Deus, que chamamos de pecado mortal ou grave, e aqueles pecados que, embora sejam ofensa a Deus, e nós precisamos nos arrepender deles, precisamos mudar de vida, mas não nos afastam do céu, não nos afastam da comunhão com Deus. E lembrando que a comunhão com Deus aqui na terra é sinal, antecipação da comunhão com Deus no céu. Então tem gente que pode até pensar que vai viver a vida sem poder comungar e vai para o céu. Não dá, porque o céu é a eterna comunhão com Deus, né? Então eu tenho que resolver esses assuntos ainda na minha vida. O terceiro caminho para você se libertar dos escrúpulos, ele decorre dos dois anteriores que eu falei, né? A obediência ao diretor espiritual e entender como funciona a consciência, é você dissolver os nós da sua cabeça. Eu vou já explicar o que eu falei aqui para não ficar confuso. O que são esses nós? E veja se você já passou pela sua cabeça algo assim. Pessoas que sofrem de escrúpulos, muitas vezes têm alguns tipos de pensamento. Por exemplo, a minha oração não é boa, não rezei direito, rezei de forma distraída, não sou generoso com Deus na oração, que era o meu problema, achava que tinha que rezar mais e mais e mais e mais. Isso é um nó. Por exemplo, não sabe lidar com dinheiro, então acha que ter dinheiro é pecado, acha que tem que dar tudo o que tem, acha que tem que ser pobre. Uma vez encontrei um pai de família muito angustiado porque ele não queria tirar férias com a família. Veja que coisa doida. Porque ele acha que se ele fosse tirar férias, ele ia gastar com avião, ele ia gastar com hotel, ele ia gastar até com sorvete para dar para as crianças, e tem criança passando fome, então como é que ele ia gastar com avião? Então a pessoa tem escrúpulo com dinheiro. Então acha que não pode ter, acha que não pode gastar, acha que não pode comprar. Encontrei uma pessoa também uma vez que ela tinha uma crise enorme de consciência, um nó na sua consciência, que a fazia, pasme, né, deixar de trabalhar. Por quê? Porque ela achava que se ela trabalhasse, era uma pessoa inteligente, ela ia ganhar mais do que o necessário para a vida dela. Meu Deus, veja, talvez você tenha passado por isso na sua cabeça. E nesses anos todos que eu lido com isso, eu tenho encontrado pessoas com nós muito profundos. Outro nó, o medo de ir para o inferno. Pessoas que acham que estão sempre em pecado mortal, elas acham que estão sempre andando no limiar da sombra da morte, como diz o Salmo, né? Estão na beira do abismo, não só na beira do abismo, já estão caindo no abismo. Então, medo de ir para o inferno, o medo de serem excomungados, decorrem daquele tipo de caminho errado que eu falei no início, quando a pessoa começa a estudar a teologia moral, querer ler o Código de Direito Canônico, então ele começa a ver, nossa, vai que eu estou excomungado, porque eu pensei mal da Eucaristia. Porque eu acho que tinha um farelinho na mão da fulana e eu não fui lá mandar ela ver e não lambei o chão porque eu acho que eu vi, e começa a ver coisas. Eu começo a ver
coisa, sério, né? Começo a ver farelinho branco em tudo que é lugar, que dá até vontade de sair lambendo a igreja toda. Escrúpulo. Então, entra numa outra questão, que é um nó também, que são os pensamentos automáticos. Nós podemos falar sobre isso amanhã, nós vamos falar nas dicas concretas, eu vou dar dicas concretas para você, orientações concretas para você se libertar. Então, os pensamentos automáticos, né, não são só pensamentos imorais, contra o sexto mandamento ou de blasfêmia, mas também pensamentos terríveis, né, de profanação da Eucaristia, por exemplo. Ou o meu batismo não foi válido, a minha crisma não foi válida, os sacramentos não são válidos, eu começo a me angustiar, mas então eu não vou ser salvo porque o padre que me batizou, talvez ele não tenha tido a intenção e vai que eu não sou batizado. Outro exemplo, a pessoa começa a achar que o padre pode não ser padre de verdade, mas será que aquele padre foi validamente ordenado? Aí está tudo perdido, né? Porque nenhum sacramento que eu recebi, nenhum sacramento que ele está dando. Então podem vir coisas que são pensamentos, como eu disse, pensamentos automáticos, que vêm na sua cabeça, até como uma tentação, sei lá, ou dúvidas morais que são resolvidas facilmente, né? Como, por exemplo, achar que está excomungado por qualquer bobagem. Então precisa entender quais são os critérios para ser excomungado, que não é só com um pensamento, né? Existe uma idade correta, existe todo um processo, não é assim tão fácil a pessoa ser excomungada, né? Então tem toda essa questão também. Outro nó muito recorrente que precisa ser dissolvido é o nó da confissão. As pessoas que fazem confissões, eu falei anteriormente da confissão geral, mas às vezes não é uma confissão geral, mas é aquele exame de consciência muito detalhista, muito pesado. Então vai para a confissão querendo dizer ao padre não os pecados, preste atenção no que eu estou falando, mas dizer ao padre os movimentos do coração, porque acha que o pecado está no movimento do coração. Então eu estou sentindo, porque eu sou assim. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, gente, a gente não vai confessar dizendo nem o que está sentindo, nem como fez. Eu vou dizer o que eu fiz, não como eu fiz, não o que eu estava sentindo, nem todo o contexto, como é que estava o céu, se estava chovendo, se estava ventando, e eu estava com raiva, não interessa. Eu quero saber o que é que você fez. Por quê? Veja bem, não é porque o padre quer se livrar do fiel, às vezes você acha que é isso. Não, porque a confissão, se ela não for objetiva, e esse é um grande nó, se ela não for objetiva, ela vai gerar escrúpulo em você. Então você precisa se acostumar e aprender, porque é uma coisa que precisa ser aprendida, a fazer confissões bem feitas, confissões objetivas. Outro nó que pode ser dissolvido com muita facilidade, mas que precisa de alguém que lhe ajude a dissolver esse nó, é a questão da comunhão. Será que eu posso comungar? Será que eu não posso comungar? Então aquela dúvida constante, quais são as disposições necessárias para comungar? Então quando a gente tem clara na nossa consciência como dissolver esses nós, a gente tem a consciência clara de cada uma dessas coisinhas que eu falei, desses pensamentos que às vezes perseguem, que ficam martelando na cabeça da pessoa, e eles são dissolvidos, eles são desatados, então eu fico tranquilo. Claro que, às vezes, logo no começo, nos primeiros tempos, de vez em quando pode vir uma tentaçãozinha, né? Pode vir uma duvidazinha, pode vir, só que não. O Padre Leonardo já ensinou que é desse jeito. O meu diretor espiritual, o meu confessor, que eu confio, ele já me ensinou que é desta forma. Então, por isso, eu vou agir assim. E aqui, já adiantando, que eu posso aprofundar, o que eu vou aprofundar na aula de amanhã, é muito importante para a pessoa que tem escrúpulo agir contra os escrúpulos. Anote isso aí que eu estou falando, tá? Essa é a dica de ouro que eu estou dando aqui para você, muito importante. O que acontece? O escrúpulo é como uma voz que vai te levar para um caminho angustiante, a um caminho que não é exatamente o caminho da santificação pessoal, mas um caminho que é da minha mania de perfeição. É diferente ser santo da mania de perfeição.
Ser santo é ser apaixonado por Cristo. Ser santo é ser completamente convencido da misericórdia de Deus por nós. O escrupuloso, ele é parecido com isso, é por isso que engana. Porque, na verdade, ele é mais perfeccionista do que apaixonado. Ele quer mais uma perfeição matemática, uma perfeição quase física, do que um coração que se abandona à misericórdia de Deus. Então, o relacionamento da pessoa que tem escrúpulo com Deus não é um relacionamento de filho para pai, de filho para um pai amoroso, carinhoso, todo misericordioso que é Deus, todo misericordioso. Então, ele tem uma imagem de Deus que é uma imagem de talvez até ele chame de pai, usa essa palavra pai, mas ele transfere essa palavra pai para talvez um pai muito duro da terra, ou um patrão. Está falando pai, mas está pensando em outra coisa que não é Deus pai. Está falando alguém que está cobrando, que está exigindo, se você não fizer, você apanha, se você não fizer, você vai de castigo, se você não fizer, eu não gosto de você. Então eu vou transferindo para Deus essas palavras e eu não sei ou não vejo o Deus verdadeiro do Evangelho, aquele que nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou. E para mim, de tudo do Evangelho, a imagem mais profunda, mais verdadeira, autêntica de Deus é a parábola do filho pródigo. Aquele é Deus. Jesus revelou que Ele é o Pai. Então, diante dos seus pecados, diante da sua fraqueza, o que é que o Pai faz? Então, meditar sobre isso é muito importante. Então, preste atenção aqui. Não sei se você está me acompanhando, mas preste atenção. O caminho para sair dos escrúpulos é um caminho de humildade. Se você prestou atenção ao documentário que fizemos antes de ontem, a aula de ontem e a aula de hoje até agora, se você prestar bem atenção, tem um fio condutor bem escondidinho no escrúpulo, que é o fio do orgulho. Um pouco da vaidade, um pouco de querer ser autossuficiente, de querer resolver os seus problemas com suas próprias forças, de querer ser santo com suas próprias forças. Então, o caminho de cura, ele é o oposto desse fiozinho escondido. Ele é o caminho da verdadeira, autêntica humildade. Então veja, o que é obediência ao diretor espiritual se não um exercício de humildade? Sim, só obedece quem é humilde. É um exercício de humildade. O que é entender o funcionamento da consciência, se não essa humildade diante de Deus? Reconhecer quem eu sou, reconhecer quem é Deus. Ou seja, reconhecer que eu sou miserável, que eu sou pecador, que eu sou um nada, mas eu sou feliz porque Deus me ama como eu sou. Então eu começo a, reconhecendo a minha pequenez, reconhecer a grandeza de Deus e me abandonar, me submeter a esta grandeza de Deus. Sim, eu sou um miserável pecador. Não posso negar isso. Sim, eu sou um pecador. Dentro do meu coração existem movimentos horríveis, tendenciosos para o pecado. Mas quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Deus, eu vejo um pai com os braços abertos dizendo: meu filho, você, minha filha, eu te acolho, eu te entendo. Eu não estou esperando que você seja mais perfeita, mais perfeito do que o que você é. Eu não estou esperando que você esteja perfeitinho para eu te amar. Eu te amo, eu te abraço sujo como você está. Entende? Então existe todo um caminho de sair deste fio do orgulho e entrar na dinâmica da humildade para mudar a imagem de Deus, de patrão, de Senhor, para um Deus bom, misericordioso, Pai, amoroso, carinhoso, que é o que Ele é de verdade, e onipotente, infinito na sua misericórdia, uma misericórdia que não tem limites. E aí, vou falar um último nó, para a gente não ficar muito comprida a aula de hoje, um último nó que surge na cabeça de todo mundo que tem escrúpulo, que é o medo, preste atenção, de se tornar relaxado. Mas, padre, se eu for seguir o que o senhor está dizendo aí,
se eu não der muita importância à minha consciência, se eu ficar muito querendo me livrar nos escrúpulos, eu não vou cair no abismo do relaxamento. Quer dizer, você quer sempre achar que é de 8 a 80. Veja, se você entrar por essa dinâmica da misericórdia, claro, em obediência ao diretor espiritual, tendo a sua consciência bem formada, aprendendo como funciona a consciência, você vai sim caminhar para a santidade. Porém, a motivação será o amor. Então veja, se você começa, e reconhece esse Deus que é tão misericordioso, qual vai ser a sua atitude diante da sua misericórdia? Abusar dela? Comungar de qualquer jeito? Não ligar mais para a oração? Começar a cometer pecados contra a castidade? Será que é assim que você vai corresponder a um Deus tão misericordioso? Claro que não. Então, quanto mais eu amo, mais eu quero agradar a pessoa amada. Não é assim? Então, quanto mais eu sinto o amor daquela pessoa por mim, mais eu quero agradecer, eu sou grato. A gratidão é uma virtude. Então, em se tratando de Deus, o amor para comigo, dele para conosco é infinito, então a minha gratidão também é infinita. Eu também quero agradecê-lo, eu também quero obedecê-lo, eu também quero amá-lo e servi-lo. Só que eu o faço, agora sim, do caminho correto. Eu faço por amor e não por um desejo de perfeccionismo. Entende? Vou dar um exemplo meu. Eu tinha, quando era jovem, uma mania. Eu vou chamar agora de mania e depois eu vou dizer para você que não era uma mania. Eu tinha uma mania, então primeiro, eu botei na cabeça que eu tinha que levar a Bíblia para todo canto, porque seria um absurdo eu levar livro de matemática, geografia e ciência, sei lá o que, para a escola e não levar a Bíblia. Como assim eu não levar a Bíblia? Então eu tinha que levar a Bíblia. Depois, além dessa mania, eu tinha a mania também de colocar, sempre que fosse arrumar os livros, a Bíblia tinha que ficar em cima, porque nada podia ficar em cima da palavra de Deus. Bom, tem alguma coisa errada em levar a Bíblia todo dia para a escola? Não. Tem alguma coisa errada em colocar a Bíblia acima de todos os livros? Não. E eu faço até hoje. O problema é achar que eu tenho que fazer, senão estou pecando. Então, quando eu começo a perceber e eu começo a mudar o meu pensamento escrupuloso, eu até continuo fazendo a mesma coisa. Por exemplo, levando a Bíblia para todo canto. Posso até continuar fazendo isso, para a escola, por exemplo. Não vou levar para uma festa, porque não faz sentido. Mas, entende? Mas não faço porque eu acho que é pecado. Não faço porque, sei lá, porque vai que eu tenho vontade de ler a Bíblia lá na hora do intervalo, eu vou ler só porque eu quero. Entende? Vai mudar a sua motivação. Então, esses nós, eles vão sendo dissolvidos, seguindo estes caminhos que eu estou dizendo para você. Bom, padre, e agora o que é que eu faço? Porque eu não tenho diretor espiritual, eu não sei, o senhor falou que a gente tem cuidado com pessoas que ensinam coisas erradas por aí, então vou procurar o quê? Então, como é que eu faço? Veja, eu sei, eu não sou uma pessoa iludida, eu não acho que é muito fácil ter uma direção espiritual, então vou lhe dar algumas dicas agora, algumas orientações para que você ache um diretor espiritual, ok? Então anote aí o que eu vou falar. Primeira coisa, a direção espiritual, digamos assim, clássica, você marca com o padre, senta numa cadeira, o padre senta outra na cadeira, e aí você começa a conversar e ficam lá meia hora, 40 minutos, uma hora conversando. Isso aí é uma direção espiritual, vamos dizer assim, clássica, Você passa lá, digamos, 30 minutos pelo menos, conversando com o padre sobre a sua vida espiritual, e isso, no mínimo, uma vez por mês. A cada 20 dias, ou pelo menos uma vez por mês, para poder ele ir te acompanhando. Esse tipo de direção espiritual é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque temos poucos padres, mesmo os padres que nós temos, eles não têm muita facilidade em fazer esse tipo de direção espiritual. A gente tem medo de se aproximar, existem várias barreiras com relação a isso. Então, vou te ajudar, te explicando como você pode fazer para ter uma direção espiritual que já é útil, embora não seja desta forma. Então, primeira coisa,
Você vai escolher um sacerdote que você se identifica. Como é que eu vou saber, padre? Pelo jeito que ele faz a homilia, por exemplo, na missa. Pela forma como ele é, você percebe que ele é um padre de espiritualidade, que é sério, de boa doutrina, e você se identifica com ele. Então, já é um bom passo. Segunda coisa, talvez o padre não tenha tempo de marcar com você a cada 20 dias, a cada mês, de pelo menos uma vez por mês, de sentar e ficar lá 30, 40 minutos, às vezes 1 hora conversando com você. Mas você pode, na confissão, tá, preste atenção no que eu falar para você não fazer errado, tá? Na confissão, depois que você falou os seus pecados, você pode, padre, eu queria lhe fazer uma pergunta. E você fazer uma pergunta sobre a vida espiritual, por exemplo. Padre, eu estou rezando assim, assim, assim. O senhor acha que está bom? Entende? Ou padre, eu tenho um escrúpulo disso, disso, disso. Como é que eu devo agir? Então, em forma de pergunta, uma pergunta simples, objetiva, não vai fazer a pergunta da tua vida toda, tirar todas as dúvidas dos teus pecados, porque isso não vai dar. Mas você faz uma pergunta a respeito da condução da sua vida. Então, claro que para isso é necessário que você tenha um confessor bom e um confessor fixo. Né? Se você ficar pulando de padre em padre, vai ser um pouco difícil, porque o padre não vai te conhecer. Né? Então, ter um confessor fixo que você confia, que você tem abertura com ele, que você pode abrir seu coração para ele e fazer as confissões como eu ensinei, né, de forma objetiva, sem descer em detalhes demais, desnecessários, sem contar com textos exagerados, né, sem ficar dizendo como é que você se sente, porque confissão não é partilha entre amigos e não é sessão terapêutica. Tá? Confissão é para falar os seus pecados. Então, uma confissão breve, objetiva, mas também você pode, na confissão, fazer algumas perguntas que vai ajudar o sacerdote a lhe orientar, a te dar uma orientação. Principalmente você diz, padre, eu tenho uma tendência ao escrúpulo, isso é importante você falar, tá bom? É importante porque o padre, claro, ele vai perceber, mas quando você fala, então ele já ajuda o padre, ele já fica sabendo que você tem consciência de que você tem esse problema. Porque, veja bem, ter consciência e o fato de você estar aqui até agora, assistindo esse vídeo, estar participando desta jornada, né, da guerra contra os escrúpulos, mostra que você tem consciência, você está querendo. Então você está muito à frente da maioria das pessoas que sofrem de escrúpulo, que às vezes nem sabem que têm escrúpulos, que às vezes não sabem que estão com um problema na consciência, né? Então, você já tem uma grande vantagem para a cura dos seus escrúpulos, uma vantagem imensa. Saber que eu preciso melhorar já é meio caminho andado, tá? Então, você dizer isso para o sacerdote ajuda bastante. Então, pessoal, o assunto é muito profundo, eu tenho certeza que você está tirando muito proveito de tudo isso que eu falei aqui, e eu sei isso por causa dos muitos comentários. Nós recebemos tanto no documentário, que vocês gostaram muito do documentário, a primeira aula de ontem, muitos comentários com muitas perguntas, muitas pessoas que disseram que já se sentiram ajudadas, que já conseguiram compreender o que são os escrúpulos e compreender como funciona a consciência e quais são esses caminhos errados, e agora você aprendeu quais são os caminhos corretos. Então, eu peço a você, por favor, coloque aqui nos comentários a sua pergunta, isso é muito importante para me ajudar a te ajudar, tá bom? Coloque a sua pergunta ou o seu testemunho. Você se identifica com o que eu falei, né? Ô padre, realmente eu penso assim, eu pensava assim, eu tenho pensamentos parecidos com esses que o senhor citou aqui no vídeo. Então coloca aqui embaixo, que isso vai me ajudar muito. Agora atenção uma coisa, lá no meu Instagram, se você não me segue, você me siga lá, vou deixar aqui o link do Instagram para você me seguir, tá bom? Tem um post lá para as pessoas que assistiram aqui a nossa aula, irem lá e comentarem. Então peço que você vá lá no meu Instagram, né, até para chamar mais pessoas também, para as pessoas verem que está sendo bom. Então coloca lá um comentário para mim, diz o que é que você achou, coloca também a sua observação, que eu vou ficar muito feliz se você for lá no Instagram e colocar isso, tá bom? Então não se esqueça, amanhã, nesse mesmo horário, às 8 horas da noite, será a nossa última aula e eu vou dar dicas práticas, tudo aquilo que eu falei hoje
e vou acrescentar outras coisas, como, por exemplo, como diferenciar o pecado mortal do pecado venial. Isso é muito importante, vai ser a aula de amanhã e muitas outras orientações muito importantes para você colocar em prática imediatamente e já começar o seu processo de cura, né, de libertação, de restauração da sua consciência. Creia, meu querido paroquiano virtual, não fique achando que isso é impossível, que é muito difícil, faz muitos anos que eu sofro disso, ou isso não é para mim. Creia, por favor, creia. Primeiro, os escrúpulos podem ocorrer em qualquer pessoa de qualquer idade, não interessa. E a saída deles com uma ajuda adequada é fácil, é simples, é possível. Na verdade, não é fácil, mas é possível sim. Muitas pessoas, eu já ajudei centenas, talvez milhares de pessoas, eu sei, né, com esses meus vídeos aqui da internet, com todo esse apostolado que eu tenho feito. E isso também vai lhe ajudar. Mas, por favor, me dê uma chance de te ajudar, tá bom? Então não perca a aula de amanhã. Se você veio até aqui, então, por favor, não deixe de assistir a nossa aula, nossa terceira e última aula dessa nossa semana, né? Guerra contra os escrúpulos. Vamos vencer esta guerra juntos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.